eu acho que essa abordagem de entender que a empresa ela é um organismo único, que ainda que ela esteja inserida num mercado onde tem vários concorrentes que fazem a mesma coisa, ela tem pessoas únicas, uma cultura única, um momento na linha do tempo único. Então, a gente sempre traz essa visão, né? Esse nosso olhar personalizado. Uhum. Né? Quando a gente fala de auditoria, de demonstrações financeiras, por exemplo, a gente não pode mudar muita coisa. Existe uma norma que você tem que seguir. Então, a gente traz o nosso diferencial nesse tipo de serviço que é mais estruturado através da forma com que a gente se relaciona, a forma com que a gente pede as informações. A gente não vai com um ar de eu sei tudo, você não sabe nada. Pelo contrário, quem mais sabe sobre aquela empresa é aquela pessoa que está ali sentada. Então, a gente vai com muito esse respeito, com esse olhar de grandiosidade de quem está ali do outro lado. Sabendo, obviamente, que a gente pode aportar muita coisa pelo nosso conhecimento, tanto técnico quanto de experiências de ter visto outras empresas. Então, a gente sabe que a gente tem muito valor para entregar, mas a gente sabe também que a pessoa que está ali sabe muito sobre aquela empresa. Então, a gente vai com essa parceria, né? É um auditor independente, mas a gente pode te ajudar a olhar as coisas de uma outra forma. Então, a gente se diferencia de outras empresas com essa cultura das pessoas, de sentar e tanto com os nossos colaboradores quanto com os clientes. Agora, quando a gente sai desses produtos que são mais normatizados, aí é como eu falei, infinito. Poxa, eu sou uma empresa familiar que quero já pensar numa sucessão ou numa venda. Poxa, então que momento vocês estão? Qual é o propósito da sua empresa? Quais são as perspectivas? Aí a gente desenha controles, governança, transforma os números em informações que ajudem na tomada de decisão, transforma o número em visão estratégica, coisas que, às vezes, né, as empresas têm um ciclo. Elas começam com uma paixão, com um propósito, elas começam um pouco, não diria bagunçadas, mas de uma forma, né, mais É exatamente isso que eu estava pensando. nova, informal, podemos assim dizer. E aí depois vai, puxa, estou crescendo, agora eu preciso arrumar a casa. Aí a gente entra aqui, ajuda a arrumar. Sim. Ah, então eu nunca mais vou precisar da Jaque, ela já arrumou? Não. Aí, daqui a pouco, você vai subir um outro degrau. Você vai conversar com investidores, você vai precisar criar uma estrutura de governança. Estamos aqui de novo. Então, é uma parceria de longa jornada. A gente tem clientes que estão com a gente 40 anos. Caramba. Ô, Jaque, e quais são os maiores erros, assim, dos empresários que estão em casa, que às vezes pensam, auditoria, vai entrar aqui, vai dizer tudo que eu faço de errado, não sei o quê, vai pegar um monte de coisa errada. Empresário que às vezes tem medo, né? Mas, assim, quais são os maiores erros que vocês veem que as empresas cometem, que vocês ajudam ela a consertar? Porque, na verdade, a auditoria, ela ajuda a você olhar o quadro real do que está acontecendo, né? E aí, quando você tem noção da realidade, você pode melhorar. Quando você tampa o sol com a peneira, você não consegue, né? É isso. A maioria dos empresários, eles são maravilhosos no core business deles. Isso. Não que eles não saibam sobre gestão e administração e números, sabem também, mas não é a especialidade. Sim. Então, quando entra um olhar de fora, a gente consegue pegar pequenos gaps que trazem gargalos. Então, a gente sempre fala que, no mínimo, 20% de desperdício a gente vai conseguir fazer você observar. Então, isso para começar com coisas pequenas. Fora a parte de tributos, né? Cálculos errados, um planejamento tributário feito de forma errada, que está, né, onerando a empresa e poderia trazer uma economia. Recentemente, uma empresa, por não ter lido um contrato de forma atenta, estava perdendo um reembolso da matriz que poderia ter recebido, né? Então, são pequenas coisas que não é porque o empresário é desleixado ou não sabe, é porque ele está tão apaixonado em vender, em crescer, que ele não tem como olhar para tudo. Sim. Então, a gente vem com esse olhar de fora e já sabe aonde que a gente tem que pontuar. A gente já vai direto ao core daquilo que pode estar sendo um gargalo. Então, é muito valiosa esse olhar. Para os empresários, assim, é completamente necessário. Mas tem essa cultura de que, puxa, não, vão vir, vai falar que está errado, vai contar para o fisco. Isso. A gente tem a responsabilidade, sim. Se a gente identificar algo
fraudulento. Fraudulento, A gente sim. tem a responsabilidade, o auditor, de comunicar. Mas isso não é a maior parte dos trabalhos. A maior parte dos gaps estão em pequenas coisas, que só a gente, com esse olhar externo, consegue identificar. Sim. Que legal. Que legal. Um dos apoiadores desse canal é a Capital Upgrade, que também trabalha nessa educação dos empresários, né, Denis? Eles têm uma imersão em negócios com Lázaro do Carmo e o Paulo Vitor Porto. Inclusive, a gente vai deixar aqui o link, se você quiser conhecer um pouco mais. Mas eles trabalham também muito com esse conhecimento. E a gente, como empresário, a gente já fez, inclusive, a imersão, que eu estou recomendando aqui. Mas a gente vem buscando conhecimento, né, Jaque? Porque é importante você ter esse olhar. Quanto mais conhecimento você tem, mais consciência que você precisa de ajuda. Porque você não consegue fazer tudo. Não tem né? como, né? E ver empresas que têm essa cultura que vocês têm é muito bacana, porque às vezes, eu sempre falo, né, que o contador e o advogado tem que ser seus melhores amigos, né? Mas às vezes não é isso que a gente vê no mercado. A gente vê, às vezes, profissionais que realmente... sei lá, colocam barreiras ao invés de soluções, Isso, né? ou entregam só o básico, né? Ou entregam aquilo que entrega para todos, sem pensar nas suas particularidades, né? Na sua história, né? Então, muito legal. Essa visão é bem legal. Já que pensando nessa questão de fronteiras, né? Você comentou das fronteiras, das barreiras, os nossos limitadores e tudo mais, né? E aí, o que a gente tem de fronteiras, né? A gente tem, por exemplo, a questão de a gente pregar muito a questão do investimento fora do país, para romper fronteiras, né? Para você ter um outro nível de acesso, de mentalidade, né? Então, quando você faz um investimento, por exemplo, em Orlando ou em Miami, você, na verdade, está dando um passo para conhecer algo diferente e para se colocar em meio a coisas diferentes, a processos diferentes. E aí, muito mais do que um investimento, simplesmente você, na verdade, rompeu uma fronteira, rompeu ali uma limitação que você tem, às vezes, por falta de conhecimento. Né? E isso é uma coisa super interessante. Isso não é só na questão de investir, né? Isso acontece no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu queria entender contigo, por exemplo, quais foram as principais fronteiras que você venceu, quais foram as principais barreiras, os principais limitadores, né, que você teve que vencer na sua vida. O que você trouxe de diferente aí, e o que trouxe de diferente quando você rompeu essa barreira? Eu acho que essa questão de eu sempre querer me autodesenvolver, me autoconhecer, trouxe muita coragem para romper barreiras. Então, por exemplo, desde pequena, sempre gostei muito do inglês. Sempre tive de ver filme em inglês, de escutar música em inglês. E uma professora chamou minha mãe, eu tinha 10 anos, e falou, olha, essa menina tem dom com inglês, investe nela. Bom, eu sou uma família de 4 irmãs. Então, naquela época, meus pais não tinham muita possibilidade de investir, mas eu fui aprendendo sozinha. Então, você conhecer quais são os seus dons, quais são os seus interesses e desenvolver aquilo te faz mais corajoso para ir rompendo barreiras que sejam. E, assim, saber falar inglês trouxe muitas das oportunidades que eu já vivi. Então, eu nem sempre trabalhei só na PGBR, eu fui para outras empresas grandes, multinacionais, o inglês fez toda a diferença. E o meu avô visionário, que já se associou à Prime Global lá atrás, já faz mais de 30 anos, quase 40, que a gente faz parte dessa associação, permitiu isso. Eu já viajei para Roma, agora vou para Tailândia, fui para Miami, para México, e sento na mesa para conversar em inglês, falando com empresários do mundo todo. Posso, assim, atingir empresas que não estão aqui. Então, hoje a gente atende subsidiárias de empresas na Austrália, nos Estados Unidos. E eu acho que é isso, é você identificar onde você tem potência, desenvolver isso para criar coragem de romper essas barreiras.